Olá, bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui participando da Marcha Virtual pela Ciência, promovido pela Sociedade Brasileira de Apoio à Ciência. E hoje contamos com a presença do nosso magnífico reitor, professor Alfredo Macedo Gomes, e do nosso vice-reitor, professor Moacir Araújo. Bom dia a todos e todas. Esse é um movimento muito importante, né? Para que a gente possa reafirmar a importância da ciência no dia de hoje. É uma marcha virtual, de fato, é uma nova forma da gente manifestar nosso apoio, né, e nossa força juntos, já que as pessoas não podem ir para a rua, né? Nós estamos nesse momento de quarentena e é importante que se mantenha assim. Mas eu queria saudar vocês primeiro e depois registrar dois aspectos muito importantes também nesse momento, na nossa concepção. O primeiro diz respeito à própria Universidade Federal de Pernambuco, né? Todo o engajamento da Universidade Federal de Pernambuco nesse momento delicado de pandemia, com apoio, né, e com o acordo e com os convênios estabelecidos com os ministérios de educação, Ministério de Ciência e Tecnologia e o próprio poder público local, governo do estado, prefeitura, etc., e outras universidades, para que a gente possa contribuir e se engajar nesse enfrentamento do Covid, né? Então, esse é um ponto importante. Nós temos um observatório, vocês devem ter conhecimento já, está no site da universidade, nosso observatório, né, do Covid-19, onde mais de 90 projetos de pesquisa estão sendo apoiados e as atividades estão sendo descritas lá. Então, isso é uma iniciativa da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e com o apoio de todos os principais grupos de pesquisa também da nossa instituição e programas de pós-graduação que estão engajados nessa luta. Um segundo aspecto é mais geral e diz respeito à necessidade que nós temos de manter um corpo científico atuante e ativo, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa, nesses momentos críticos, ter algum resultado de redução e de enfrentamento, né, desse perigo que é essa pandemia. Isso não é só relacionado à questão da saúde, isso é de forma geral, não tem a menor dúvida, porque se você não mantém um corpo científico ativo, com investimentos, com laboratórios, isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? Então, nossa capacidade de resposta a esses desafios que vão sempre existir é diretamente proporcional à nossa capacidade, à musculatura que nós damos aos nossos cientistas, né, nacionalmente, localmente. Então, o papel das agências de financiamento é fundamental nessa hora e os recursos devem ser assegurados, tá? Então, mais do que nunca, lamentavelmente, é no momento de estresse maior da sociedade, né, e do planeta como um todo, mas mais do que nunca a ciência está sendo chamada para ajudar a sociedade, né, ajudar a população, ajudar no enfrentamento e na redução dos danos, né? Então, fica aqui essa observação que isto é um movimento contínuo, isso não pode ser simplesmente nem reduzido e nem retomado num momento qualquer de necessidade. Então, financiamento, sim, para a ciência, mais do que nunca, para a ciência brasileira. Essa é uma heróica, a ciência brasileira, que consegue fazer muito com muito pouco, com quase nada, quando a gente compara os níveis de investimento, inclusive dos países da América Latina, proporcionais ao produto interno bruto, etc., nós vemos que o Brasil ainda está muito aquém de sua potencialidade, né? E isso também se reflete na capacidade da gente organizar e fortalecer as nossas instituições. Então, a UFPE está cumprindo o seu papel. Eu queria parabenizar a SBPC, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em nome do IUDEU, né, do seu presidente,
tá certo? A ABC também, em nome do Davidovich, eu queria parabenizar essa iniciativa e juntar esforços para que a gente possa fazer hoje um belo conjunto de atividades nessa nossa marcha virtual. Muito bom dia a todos. Carol, muito obrigado pela oportunidade, né? E a gente vai continuar enfrentando isso aí com muita firmeza, né? E mostrando aquilo que tem de melhor na ciência brasileira, na ciência do nosso Estado e na ciência da nossa UFPE. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Moacir pelas palavras. De fato, esse é um momento ímpar para a ciência brasileira. E agora eu gostaria de passar a palavra ao magnífico reitor, o professor Alfredo, para proferir algumas palavras. Olá, bom dia a todos e todas. É uma satisfação, obviamente, participar desse momento singular, né, e ao mesmo tempo histórico, que é a constituição, portanto, dessa marcha em defesa, né, da ciência, uma marcha muito representativa nesse momento histórico em que vive as universidades do Brasil e também a ciência de maneira geral, né? É necessário reafirmar, aqui seguindo a linha já do que Carol e o professor Moa colocou, reafirmar o caráter estratégico das universidades para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, econômico, social e humano. As universidades, elas cumprem, como sempre o fizeram historicamente, um papel fundamental no desenvolvimento multidimensional da nossa sociedade. E a Marcha pela Ciência é um momento de reafirmar, portanto, o papel estratégico da universidade para o desenvolvimento nessas características que falamos, mas também para enfrentar de forma bastante particular a situação de enfrentamento à Covid. Não existe, no contexto atual, como não existiu em outros momentos decisivos da história, né, uma solução fora da ciência. A ciência é o caminho para que possamos combater, enfrentar essa situação de Covid, né, da forma mais segura e com os melhores resultados, obviamente, que espera uma sociedade. Então, esse momento da marcha é um momento muito importante. Precisamos reunir pesquisadores e pesquisadoras, docentes e docentes, estudantes de todos os níveis de mestrado, doutorado, iniciação científica, de todas as áreas de conhecimento, né, para agregar nesse movimento em defesa, portanto, da ciência. É fundamental reforçar aqui a dimensão do Estado. O Estado brasileiro ele tem que estar comprometido em fazer aportes e recursos permanentes para o desenvolvimento científico. Isso é fundamental deixar esse registro. Isso significa investir na iniciação científica, mas também nos mestrados e doutorados, porque essas gerações que ingressam, portanto, na universidade agora, ou que estão fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, serão aqueles que vão garantir futuramente, né, a existência e a reprodução da universidade, né? Gostaria ainda de registrar, e pegando as palavras de Carol e de Moa, que a universidade vem cumprindo, né, um papel muito importante agora no enfrentamento à Covid, envolvida com o seu corpo acadêmico, né, professores, estudantes, técnicos, envolvido em realizar testes da Covid, envolvido em realizar pesquisas, sequenciamento genético, pesquisas também no âmbito social, acadêmico, ou seja, também produzindo álcool, EPIs, que é o papel, portanto, da universidade, ou da universidade pública, né, que tem um compromisso com a justiça social, com a sociedade muito mais
democrática e fortemente informada por meio da ciência, Bom, Carol, eu finalizo aqui e desde já desejo a todos, fazendo aí um agradecimento, a participação nesse movimento, né? Vamos somar muito mais participantes dessa marcha para que possamos deixar uma mensagem clara, né? Muito clara sobre o papel da ciência e sua importância, né, neste país, na região Nordeste e no Brasil. Um grande abraço a todos e vamos continuar marchando virtualmente aqui de forma segura. Um abraço. Muito obrigada, professor, nosso magnífico reitor, professor Alfredo, pelas palavras. De fato, esse é um momento importantíssimo. Nós temos uma programação vasta junto à SPPC e suas secretarias regionais científicas afiliadas, que vão percorrer todo o dia com vários debates importantes para demonstrar como a ciência ela precisa estar junta para se defender, né? E acho que vale a pena a gente ressaltar aqui a importância que nossa universidade tem demonstrado à sociedade, principalmente no que respeita ao enfrentamento à Covid, né? Nós, imediatamente, ao aparecimento dos primeiros casos, nós recrutamos todos os coordenadores de pós-graduação, nós temos 93 programas, e imediatamente a resposta veio na forma de ações de pesquisa. Essas ações têm sido acompanhadas, têm sido, muitas delas, publicadas e todas congregadas no nosso observatório, né, o Observatório Covid-19 da UFPE. Então, a nossa programação de hoje da UFPE, ela vai seguir, basicamente, o que a universidade ela tem feito nesse sentido. Inicialmente, nós vamos contar com um debate que surgiu recentemente, né, em relação à pesquisa na área de ciências humanas e sociais. Então, nós vamos contar com 3 professores aqui que vão falar em defesa da pesquisa, que é a professora Luciana Marques, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Depois teremos o professor Cristiano Wellington, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, e o professor Fábio Mascarenhas, que é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação. Logo a seguir, nós vamos poder compartilhar com os colegas sobre as ações de enfrentamento à Covid-19. Então, nessa perspectiva, nós vamos apresentar alguns projetos que estão sendo realizados nos nossos 3 campos, né? Aqui em Recife, representado pela professora Edivânia Torres Aguiar, que é do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Depois, a professora Analisa Gomes, que é do Centro Acadêmico de Vitória, e o professor Lucas, do Núcleo de Design do Centro Acadêmico do Agreste. Então, os nossos colegas vão falar sobre as ações que têm sido realizadas no enfrentamento à Covid. E, finalmente, à tarde, né, a partir das 13 horas, nós vamos falar sobre o que pode acontecer na pós-pandemia, né? Como devemos retomar a economia e, basicamente, retomar a ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, nós vamos contar com a presença do professor Anderson Gomes, do Programa de Pós-Graduação em Física, da professora Tatiane Menezes, do Programa de Pós-Graduação em Economia e Saúde, e do professor José Augusto Suragi, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Então, dessa forma, nós vamos contemplar tudo que a UFPE tem feito, não só no sentido de congregar a sua pesquisa em programas institucionais de pesquisa, mostrando a importância da ciência para a sociedade, né, nos aproximando cada vez mais do que a sociedade demandou nesse período de pandemia, assim como o que pode acontecer pós-pandemia, né? Nós também, da mesma forma, recebemos uma chamada esta semana para submeter ações de pesquisa nesse sentido de retomada, e nós prontamente também respondemos, né? Recebemos cerca de 60 ações de pesquisa, dentre estas, 11 foram selecionadas para compor também a nossa forma de atuar junto à sociedade.
Então, nesse sentido, cumprimos bem o que a ciência brasileira espera das universidades, né? E essa aproximação com a sociedade ela é fundamental, porque é um mecanismo de defesa. No nosso observatório, nós temos eixos temáticos, nós temos abas para falar sobre projetos de extensão e cultura, nós também temos podcasts explicativos, e tudo isso a população, de forma geral, ela pode acessar a qualquer momento. Ademais, nós também contamos com várias ações de grupos no sentido de produção de EPIs e também de acompanhamento do que está acontecendo em termos de progressão da curva de contaminação. Então, aqui eu termino a minha fala, né, e também desejo a todos um ótimo dia junto à ciência, né? Nós teremos também uma programação nacional que vai estar disponível pelo site e teremos também uma programação local. Então, tudo isso vocês podem acompanhar aqui com a gente e, efetivamente, participar no nosso chat. Nós vamos ter falas contínuas, mas, eventualmente, uma pergunta ela pode ser comentada pelos nossos convidados, tá? Então, a gente gostaria já de preparar para o nosso primeiro bloco, né, de conversa. Gostaria de chamar, inicialmente, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos depois convocar os colegas para participarem das falas, né? Antes de tudo, pessoal, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa equipe de comunicação, que tem se dedicado intensamente para que isso aqui aconteça, né? Eles têm um papel fundamental nesse suporte nosso e nessa popularização da ciência. Então, fica um agradecimento especial para vocês e desejo a todos um excelente dia de discussão sobre ciência e pesquisa. Um grande abraço a todos e a gente volta daqui a alguns instantes. Vou convidar a professora Luciana Marques Rosas, coordenadora da pós-graduação em educação, para proferir algumas palavras em defesa da pesquisa, né, na área de ciências humanas e sociais. Professora, por favor, fique à vontade. Muito prazer em tê-la aqui. Muito obrigada por ter topado esse desafio. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Profesc, né, de estar aqui nesse momento conversando com vocês, assim, salientar a importância dessa marcha em defesa da ciência, né? A gente está num momento do país e do mundo em que o que vai nos salvar é a ciência, né? Então, essa crise de saúde sanitária, humanitária que nós estamos vivendo, ela vai ser vencida pela ciência, né? E é fundamental, num momento como esse, que a gente esteja junto em defesa da ciência no Brasil, que nos últimos tempos vem sendo desacreditada, vem sendo questionada, e nós temos o papel de estarmos defendendo-a sempre, né? E a importância da Constituição da ciência como uma política de Estado, né? Onde seja garantido seu financiamento, suas verbas públicas, além da sua liberdade e autonomia. A gente não pode estar à mercê de governos, por exemplo, como o atual, que se coloca dizendo que algumas áreas são importantes, outras não. E aí, nesse sentido, eu gostaria também já de começar defendendo a importância das ciências humanas, né, como campo de estudo e como fundamental
para o desenvolvimento social do país, né? Então, a gente vê que sem ciência não há futuro, não há saúde e não há educação, né? Então, nós vivemos num país extremamente desigual, né? O Ottaviani tem uma expressão muito interessante que ele diz que o Brasil, ele é um país desigual e combinado, né? O que isso significa? Que ao mesmo tempo que nós convivemos com um alto avanço tecnológico, nós convivemos com uma extrema pobreza, né? E esse é mais um desafio que a gente tem que enfrentar, inclusive no combate, né, à Covid e, como o Carol bem falou, no que vai vir depois, né? Porque a gente está agora no momento de buscar entender a doença, combater a doença, mas a doença vai trazer consequências em várias áreas, né? Já tá trazendo, e o posterior, né, ele vai ser algo que vai envolver todas as áreas do país, né? Então, e a questão das desigualdades sociais, elas se colocam, né, mais uma vez, como de extrema preocupação e importância, porque se o Covid começou como uma doença de elite, hoje ele vem se espalhando, né? Se coloca que é uma doença democrática, mas não tão democrática assim, né? Porque a forma como ela está afetando as camadas mais vulneráveis da sociedade, né? Que dependem da saúde pública sucateada, né? Com condições de vida de higiene precárias, com saúde já precária, por não ter uma alimentação adequada, enfim. Todas essas questões que a gente sabe e que se colocam nesse momento, né? Então, retomando um pouquinho, que eu me perdi um pouco aqui das coisas que eu tinha anotado, né? A gente precisa garantir no país, né, o financiamento da ciência, que é algo que a gente vem ao longo do tempo, especialmente a partir de 2016, né, vendo um recrudescimento do financiamento público da ciência. A gente tem aí corte de bolsas, corte de aportes financeiros, então corte de recursos para laboratórios, e tudo isso se refletindo nesse momento, né? Porque essa fragilidade nos deixa também, né, mais vulneráveis no enfrentamento à doença, né? Especialmente a gente tem visto, né, e aí particularmente no governo atual, um ataque às ciências humanas que se expressa de várias formas, né, tanto nas próprias falas e twitters do ministro da Educação, e agora mais recentemente com a exclusão das ciências humanas do PIBIC, né, que é algo que tem nos deixado extremamente preocupados, que vem havendo uma reação das entidades científicas, e aí a SBPC à frente dela, junto com a AMPED e com várias outras associações de pesquisadores, né, reforçando a importância das ciências humanas, né, que a sua desvalorização, ela acarreta num próprio risco para a democracia, porque a gente pensa a sociedade, a gente reflete sobre a sociedade, e as ciências humanas, elas vêm dando aporte à construção de políticas públicas de melhoria de vida
da população como um todo, né? Além disso, é de extrema importância que a gente garanta a pluralidade de vozes, né, na produção científica. E esse embate, essa desvalorização mesmo das ciências humanas, né, nos coloca traz por trás uma situação, uma concepção de que não se pode questionar o que está aí também, né? E isso é algo que a gente vem vendo, né? Nas práticas sociais, né? E que nos preocupa muito. Então, também nessa reconstrução do país e do mundo, as ciências humanas vão ter papel fundamental. A gente precisa de estudos sobre educação pós-pandemia, e sobre sociedade pós-pandemia, sobre geografia, todas as áreas das ciências humanas, né? A questão de saneamento, da distribuição das cidades, tudo isso, né, vai ser importante, né, na construção de políticas públicas para o enfrentamento pós-Covid, né? Então, as ciências humanas, elas têm um papel fundamental, né, no desenvolvimento sustentável, no enfrentamento das desigualdades no país, e aí a gente vem, né, mais uma vez reforçando, subsidiar políticas públicas com esses estudos. E se a gente já tem, historicamente, né, uma assimetria no fomento das diferentes áreas, e a gente tem, sim, um financiamento muito menor do que outras áreas, o corte no PIBIC, né, o corte não, a exclusão das ciências humanas no PIBIC vem reforçar essa assimetria e a diminuição, né, do financiamento, da formação de novos pesquisadores na área, né, porque a iniciação científica é o estágio inicial da formação de pesquisador, esse pesquisador chega no mestrado, chega no doutorado, e cada vez mais vai empobrecendo o país na reflexão, né, sobre a sua situação social, sobre a sua situação educacional, sobre a sua situação econômica, porque são necessários recursos para o desenvolvimento das pesquisas na área, né? Então, essa questão acaba por silenciar, né, problemas sociais bastante relevantes que interferem na construção de um país mais justo e igualitário, que é o que a gente busca, que é o que a gente defende. E, nesse sentido, a gente queria reforçar que é preciso, o país precisa de ciência qualificada em todas as áreas, não só em algumas áreas, né? E as ciências humanas como um todo, e especificamente nas suas subdivisões, né, tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, né? Esse desenvolvimento justo, igualitário, sustentável, que a gente tanto quer e que a gente tanto defende, né? E que vem sendo tão atacado no momento atual, né? Então, a gente entende essa marcha como um momento de resistência, um momento de articulação, né? E eu acho que a resistência tem sido a nossa palavra de ordem, né? A gente tem que se colocar
né, nesse lugar da resistência em função de todos os ataques que a gente vem sofrendo, né? E aí as universidades como um todo, a Universidade de Pernambuco particularmente, vem mostrando a sua importância, né, num momento tão especial da vida da humanidade, né, em que a própria vida da humanidade está em risco, né? Então a gente tem aí diversas ações de pesquisa, de extensão, né, que tem ajudado a sociedade a conviver nesse momento tão difícil, né? E essas ações elas vão se estender pós-pandemia, né? Então, infelizmente, a universidade ganha, na verdade não é ganha, faltou a palavra, mas a universidade volta a ter seu papel tão importante, tão destacado pela imprensa o tempo todo, né, num momento de crise, algo que não deveria acontecer em função de um momento de crise, né? O reconhecimento da importância da universidade e da produção do conhecimento, ele deveria ser algo constante na sociedade. E a gente vinha, em função dos ataques que a gente vem sofrendo do próprio Ministério da Educação, que ao invés de nos defender, vem nos atacando, né? A gente vinha num processo de descredibilização do papel das universidades no país. Somos baderneiros, somos maconheiros, damos aula pelada e por aí vai, né? E agora, nesse momento de crise que o país enfrenta e que a humanidade enfrenta, a universidade e a pesquisa que tem o potencial de salvar a humanidade, né? Então, eu queria, já chegou no meu tempo, eu queria ir encerrando, né? Mais uma vez, parabenizando a UFPE e a SBPC por esse dia, né, essa marcha virtual pela ciência, né? É importante porque é mais uma atividade de resistência e de articulação, né? A gente precisa garantir a ciência qualificada em todas as áreas do conhecimento. Então, obrigada e terminei. Obrigada, professora Luciana, pelas palavras. Acho que vale ressaltar que a UFPE tem cursos em franco crescimento na área de ciências sociais e humanas, né? Nós temos 2 programas nível de excelência, né? Programa de sociologia e de serviço social. A educação está em franco crescimento, nós estamos lutando aí para a gente conseguir aumentar nosso conceito. Então, nós temos grandes nomes, né, na história da educação, grandes pernambucanos que fizeram grande diferença, né? E eu acredito que nós vamos funcionar como uma trincheira, né, impedindo que nada de mal, que qualquer ameaça consiga nos atingir, né? E a melhor forma para isso é a ciência, né? É um ambiente seguro onde as pessoas utilizam um método científico para ter suas conclusões, né? Não são achismo. E a área de ciências humanas e sociais, ela tem uma grande contribuição, né? Vários colegas nossos da UFPE têm assumido papéis de destaque na política, também no governo, e isso é de suma importância, né? Então, nós temos esse papel aí de nos defender de qualquer tipo de ameaça. Aí eu gostaria de agradecer novamente a professora Luciana e já passar a palavra ao professor Cristiano, que é do programa de pós-graduação em Sociologia. Professor, já agradecendo a sua presença aqui entre nós, fique à vontade. Inicialmente, eu queria agradecer à SBPC pela essa marcha virtual em defesa da ciência, agradecer à UFPE, em nome da sua pró-reitora, a professora Carol Leandro, também pela iniciativa de acolher essa marcha, mas não só acolher, mas ser artífice também na construção dessa marcha, a partir das atividades desenvolvidas ao longo do dia de hoje, né, vinculadas a essa atividade importante que a professora Luciana ressaltou bem, que é uma atividade de resistência acima de tudo, né?
Então, eu cumprimento a professora Carol Leandro, cumprimento os demais colegas aqui presentes e quem está nos assistindo em casa, né? Guardando a quarentena necessária nesse momento. Algumas questões a professora Luciana tocou, eu não vou repetir, porque ela o fez com muita propriedade e qualidade que lhe é peculiar. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que eu acho importante e que me trazem aqui pelo convite feito pela professora Carol Leandro. Sem dúvida nenhuma, isso já foi abordado tanto pelo magnífico reitor, professor Alfredo, o vice-reitor, professor Moa, a própria professora Carol e agora a professora Luciana, que me antecede, é que no atual cenário de pandemia, a ciência faz-se ainda mais necessária, né? E por que ela se faz mais necessária? Eu acho que vários aspectos foram colocados pela professora Luciana, mas eu queria chamar a atenção a outro elemento importante. A ciência é um patrimônio da humanidade. Ela é um patrimônio da sociedade, né? Um patrimônio que se vincula a processos de compreensão dessa humanidade ou da natureza, né? Ela se vincula a processos de interpretação, né? De construção de métodos de análise, de abordagens rigorosas e também como elemento fundamental, seja para a construção de ações vinculadas às próprias universidades, por meio das suas atividades de extensão, seja como oferta a partir desses dados levantados, discutidos, problematizados teoricamente, como subsídios para a ação de governos. Então, neste momento de pandemia, ela se evidencia ainda mais esse caráter. E mais ainda, também, como parte desse patrimônio, as humanidades, as ciências sociais, né? Nós somos, portanto, partes dessa constelação, sem dúvida nenhuma, necessária para o fazer humano, para o fazer social, que é o saber fazer científico, né? Então, as humanidades não são nem maiores e nem menores que os outros campos de conhecimento, né? Elas contribuem com este campo de conhecimento a partir das suas singularidades de interpretações, de contribuições, mas que reforçam ainda mais o valor dessa ciência enquanto o elemento coletivo nosso, coletivo da sociedade, que deve ser, portanto, zelado, sem dúvida nenhuma. Eu queria chamar a atenção para os aspectos reveladores dessa pandemia, da importância das humanidades, das ciências sociais. Se a gente for observar, todas as relações individuais, absolutamente todas, foram afetadas pela pandemia. As interações envolvendo as famílias, envolvendo o mundo do trabalho, envolvendo a educação, a escola, envolvendo a economia, revelam que nossas biografias, ou seja, nossos cotidianos, nossas vidas individuais, elas estão profundamente conectadas com processos mais gerais, globais, né? Ou seja, há um diálogo mútuo e conectado que nós não temos capacidade de afastar isso. O isolamento social, por exemplo, a quarentena e a pandemia revelam antigos dramas, anunciam antigos dramas de novo, né? Como também novas questões que se colocam para pensar a sociedade como um todo, as humanidades como um todo, seja nos seus vínculos mais individuais, seja nos seus vínculos mais coletivos. Essa constelação de acontecimentos, eu volto a dizer, ela mostra ainda mais a importância das humanidades. E por que ela mostra ainda mais essa importância? Não só pelos aspectos que eu falei há pouco anteriormente. Esse complexo, o que parecia algo isolado, a gente vivia isoladamente enquanto indivíduos, a pandemia agora nos mostra como estamos conectados socialmente, como a humanidade é um todo, né? Por mais que nós exercitamos e a individualidade faça parte da nossa vida, mas nós somos partes também de um todo que interage, dialoga aí dialeticamente, né? Então, veja, nesse sentido, interpretar esse impacto da pandemia, compreender a dimensão desse impacto nessas esferas que eu coloquei anteriormente, desde a educação, a família, a economia, o trabalho, né? Mas não só interpretar isso, mas também para possível impasses que já existem e que devam ser resolvidos, a ciência tem uma contribuição fundamental para ofertar, com seus estudos, ações de retomada do pós-pandemia, né? De desenvolvimento da sociedade, né? Neste período, ela tem contribuído, mas também olhar para horizontes mais amplos que vão se apresentar, inclusive com subsídio para políticas públicas, eu volto a dizer. E uma coisa também que é fundamental nisso é olhar que esta pandemia, a professora Luciana falou bem disso, ela é mediada
de forma específica em cada grupo, em cada indivíduo, seja por suas questões étnicas, raciais, seja pelas questões de gênero. A gente tem visto o aumento da violência contra a mulher, né, muito grande nesse período de isolamento, seja também por conta das questões de classe também e das desigualdades regionais locais também. Então, essa pandemia ela acaba assumindo aspectos muito mais agressivos, né, para esses grupos historicamente mais vulneráveis da sociedade, né, a partir dessas mediações que eu coloquei aqui. E eu quero aqui, já abordando isso, falar um pouco sobre o que nós temos produzido nesse período de pandemia, ou até mesmo antes disso, em relação a esses grupos vulneráveis e o papel que a própria UFPE tem ocupado nisso, e o nosso programa de pós-graduação e o departamento também de sociologia nestas questões. Eu queria citar especificamente um caso, já que o tempo é curto e necessariamente deve ser curto mesmo, porque tem uma constelação de questões a serem discutidas ao longo do dia de hoje, né? Então eu queria só chamar a atenção para algumas questões importantes sobre isso. Veja, nos últimos tempos, nós temos desenvolvido no departamento e na pós-graduação em sociologia algumas pesquisas e ações voltadas às comunidades pesqueiras no estado de Pernambuco. Eu queria ressaltar aqui essa importância, porque essa comunidade ela é afetada por duas tragédias. Primeiro, a tragédia do petróleo, que acontece no final em agosto do ano passado, mas chega ao litoral pernambucano em 17 de outubro de 2019, né, e faz com que a economia pesqueira, que envolve 30 mil pessoas somente na região litorânea, ela entre em colapso nesse período, né? E quando ela começa a se recuperar entre fevereiro e início de março, vem a pandemia do coronavírus, né, que a atinge diretamente. E ela afeta o país inteiro. A gente tem 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que sobrevivem da pesca artesanal neste país, né? 70% da produção pesqueira que chega à mesa das famílias brasileiras são oriundas da pesca artesanal. Então, o coronavírus e o impacto da tragédia do petróleo, derramamento de petróleo, vão significar um colapso da pesca durante 7 meses. Uma população historicamente vulnerável, de pessoas negras, né, baixa renda, enfim. Então, o que a universidade, a UFPE como um todo, e também o nosso departamento de sociologia, o programa de pós-graduação em sociologia, tem construído, tanto no nível da pesquisa, também como em algumas possibilidades de ação social aí. No primeiro momento, em relação ao petróleo, eu vou voltar depois para falar da pandemia, isso também tem acontecido agora também com a pandemia do coronavírus, mas desde o período do petróleo, nós temos produzido estudos que são subsídios para os movimentos sociais e até mesmo para o Estado, sobre o impacto que isso tem provocado nessas sociedades pesqueiras, não só em Pernambuco, mas agora também no Brasil, já que a gente também tem integrado como representante da UFPE o Observatório Nacional do Impacto do Covid nas Comunidades Pesqueiras do Brasil. Então, que estudos são esses? Nós produzimos, o Departamento de Sociologia, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, alguns boletins relativos a esse impacto, que revela a paralisia da economia pesqueira e do mundo do trabalho da pesca artesanal. Esses materiais produzidos por nós, eles foram incorporados pela ação dos movimentos sociais que passaram a reivindicar do Estado políticas públicas referentes ao impacto do petróleo e agora também da pandemia, né? O fato que mostra o papel também da universidade, não só de interpretar a realidade, mas também ofertar subsídios de ação para os sujeitos diretamente envolvidos com isso, impactados por essas questões. Notas públicas, eu queria lembrar, quando a pandemia começou, chegou no Brasil com muita força, né, em Pernambuco, 15 laboratórios de pesquisa da UFPE capitanearam uma nota pública de apoio às comunidades pesqueiras e também sugerindo ao Estado, governo federal, aos parlamentares, tanto do Estado de Pernambuco como em nível federal, né, do Congresso Nacional, e o governo do Estado, ações também emergenciais de apoio a essas comunidades pesqueiras, né, como destinação do Fundo de Meio Ambiente, né, para atender essas comunidades pesqueiras, enfim, um conjunto de questões. A UFPE teve um papel importante nisso, e essa nota pública ela foi acolhida por várias universidades no Brasil em apoio à mesma, não só pelos movimentos sociais da pesca, né, como o Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras do Brasil, como o Conselho Pastoral dos Pescadores, a Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras, mas também por grupos de pesquisa na USP, da Universidade do Pará, da Bahia, enfim, apoiar essa nota pública como um elemento importante também para apontar
possibilidades de combate e de minimização, neste momento, digamos assim, dos negativos impactos provocados pela Covid, que se somam também à tragédia do petróleo, infelizmente, para essa vida dessas comunidades, né? E aí eu queria retomar uma questão que é importante, que já foi falada pela professora Luciana, né? A formação de recursos humanos, especialmente do PIBIC. Né? Todas essas ações que estamos formulando, o departamento, o programa de pós-graduação em Sociologia e a própria UFPE, ela tem envolvido alunos de iniciação científica, ou seja, esses alunos estão aprendendo a lidar não só com teorias, com elementos da metodologia, mas, acima de tudo, estabelecendo diálogos extremamente profícuos entre essas questões de ordem teórica com os desafios práticos da realidade, né? Com os desafios urgentes que esta crise colocou para a sociedade, não só brasileira, mas para o mundo como um todo, e especialmente desses grupos mais vulneráveis. Nós estamos conseguindo desenvolver ações, embora remotamente, que envolvam alunos de iniciação científica, ou seja, formação de futuros pesquisadores, né, comprometidos não só com a ciência, mas com a sociedade, porque, volto a dizer, a ciência é um patrimônio da sociedade, mas também interação constante com alunos de pós-graduação e com as comunidades pesqueiras, com seus movimentos sociais, né? Lançamos recentemente alguns podcasts, né, mídias sociais, é o que podemos fazer remotamente, falando sobre o impacto do coronavírus em relação às comunidades, a questão das mulheres, né, a questão do trabalho, do comércio, da pesca, a ausência de políticas públicas em âmbito federal, principalmente, mas também cobrando do governo do Estado de Pernambuco e municipais ações também a partir de formulação de pesquisas feitas nesse diálogo com essas comunidades também, sem sombra de dúvida alguma. E também é importante ressaltar uma questão fundamental nessa construção coletiva, que é o saber fazer ciência também, né? Não, a gente está falando, evidentemente, como personagens vinculados às humanidades, mas esses saberes nós temos construído, isso tem sido uma atitude nossa do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, numa interação com outros campos de conhecimento da universidade, com a biologia, com a oceanografia, né, com a economia, enfim, nós temos com a comunicação, nós temos construído uma ação que tente abraçar essas interações com outros saberes da universidade, e mais do que isso também. Essa construção coletiva se dá também com as comunidades, ou seja, os saberes dessas comunidades também são valorizados também no diálogo que esta ciência estabelece na sua formulação de teorias, de elementos metodológicos, mas também na construção de encaminhamentos sempre compartilhados em diálogos e também numa construção de resultados com estas comunidades também, né? Então, portanto, tem sido uma experiência rica nesse aspecto, que é abraçado pela gestão. Eu queria chamar a atenção aqui, não só o comitê agora que abre do Covid, mas também a própria gestão teve uma sensibilidade para abrir um comitê relativo ao impacto do petróleo, o SOCMA também. E isso também permitiu esse encontro e essa possibilidade rica de interação, sempre envolvendo alunos de graduação, pós-graduação, docentes e comunidades locais aí envolvidas com esta questão. Mas tudo isso aponta para uma questão que a professora Carol falou há pouco também. E como vai ser o mundo pós-pandemia? Como vai ser Pernambuco pós-pandemia? Nós também temos pensado em conjunto com os movimentos sociais, com outros colegas do departamento e com outros colegas dentro da própria universidade, possibilidades de retomada da economia, do trabalho, das atividades que nós colocamos anteriormente, e também, no caso deste grupo social que nós estamos mais diretamente envolvidos, da pesca artesanal, em possibilidades de construção de desenvolvimento sustentável da atividade, né? Volta a lembrar sempre isso. Essa construção desse saber científico, ele se faz em permanente diálogo com essas comunidades, né? A gente compreende que a ciência ela é fundamental, mas ela é fundamental também enquanto ela é incorporada por essas comunidades, também quando os saberes dessas comunidades também são respeitados e valorizados também pelo saber fazer científico, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu queria ir caminhando para o final para colocar algumas questões. Eu não sei se eu estou estourando muito tempo, professora Carol. Não, está ótimo. Está ótimo, né? Então, eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu coloquei do início. Volto a falar desse caráter de patrimônio que a ciência tem para a sociedade. Ela é um patrimônio importante, como outros patrimônios da humanidade, a arte, a religião, enfim, ela é um patrimônio, porque ela oferta respostas, ela oferta
capacidades, inclusive, que envolvem o nosso cotidiano, que nós dialogamos, saibamos ou não, diretamente com a ciência o tempo todo. Por exemplo, nossa interação aqui só é possível porque existe toda uma complexidade de tecnologias aqui envolvidas, né, professor Fábio? Aqui ligado, que nos permite estar interagindo nesse mundo virtual, etc. E tal. Então, só isso é possível por conta da ciência. Se não fosse ela, talvez essa situação de pandemia fosse ainda mais grave, muito mais avassaladora, como a própria história da humanidade revelou quando a ciência não estava presente, né? Então, neste caso das humanidades, nós temos um papel fundamental nesse debate. Volto a repetir, e também a mesma intenção da professora Luciana quando ela falou isso, nós temos uma contribuição importante dentro dessa constelação deste patrimônio chamado ciência, né? Especialmente por compreendermos as estruturas que envolvem esse impacto, as dinâmicas que estão ali vinculadas a este impacto e as possibilidades também que a ciência, no caso das humanidades, a ciência das humanidades pode ofertar e como alternativas construídas cientificamente para que sirvam de subsídios para ações tanto dos movimentos sociais como do próprio poder público. Eu quero fechar dizendo o seguinte: a ciência deve ser tratada como uma política de Estado, né? A ciência, suas agências de pesquisa, só tem cientista porque tem política científica por trás, iniciação científica. Você, com a iniciação científica, você forma uma cultura científica, uma cultura de debate, uma cultura de ideias, uma cultura de confraternização de diferenças, uma cultura de integração, uma cultura de compromisso com o saber, mas também com a sociedade, porque esta ciência ela é uma herança da própria sociedade. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, ter esse suporte do Estado, porque ele é um patrimônio, sem dúvida nenhuma, como já ressaltei várias vezes. E, portanto, ele deve ser valorizado o tempo todo, desde a graduação, né, da iniciação científica até o pós-doutorado e tudo mais. E a ciência acaba tendo, no caso, de forma geral, sofre um impacto mais duro e as humanidades, acima de tudo, vêm sido afetadas. Sobre isso eu não quero repetir o que tão bem falou a professora Luciana, para não ser redundante. Eu quero fechar dizendo o seguinte, para quem está nos assistindo, dizer o seguinte, que o saber fazer científico é, acima de tudo, um saber teórico, metodológico, rigoroso, mas ele também é um fazer em diálogo com a sociedade, respondendo aos seus dilemas, respondendo aos seus desejos, respondendo às suas crises, respondendo às possibilidades de encontro que a sociedade exige da gente, que a gente também deve cumprir enquanto alguém vinculado, digamos assim, a esse patrimônio chamado humanidade, né? O que a humanidade produziu e que nós temos o dever de zelar, respeitar, seja na questão da saúde, na segurança pública, nos saberes tradicionais, seja no mundo do trabalho, seja na própria ciência também. Então, esse saber científico se faz com compromisso entre nós acadêmicos e as populações que estão fora da universidade, mas que são importantes para que a própria universidade exista, e, acima de tudo, ela só se faz com política científica, que é a política pública de Estado. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Carol, pelo gentil convite. Professora Luciana, obrigado por ter aprendido com a senhora, viu, professora? E ao querido professor Fábio, um abraço, vou ficar ouvindo aqui você com muita atenção. E quem nos escuta aí, segue nosso afetuoso e fraterno abraço também nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Professor Cristiano, muito obrigada pela sua fala, foi de fato assim, muito pertinente, né? Eu queria destacar aqui 2 pontos, que é a questão de algumas dessas adversidades, que foi o óleo e agora a Covid, nos deixou muito mais unidos, né, como pesquisadores e também compartilhando projetos de pesquisa. Se vocês forem ao observatório, vocês vão ver que tem projetos que agregam equipes de engenharia elétrica, fisioterapia, sociologia e por aí vai. Ou seja, o problema visto de vários olhares, né, de forma multidisciplinar. E a gente acredita muito que a universidade, quando ela começa a trabalhar de forma institucional, agregando saberes, ela se torna muito mais forte, né? Isso que a gente tem visto, assim, só para dar um exemplo, nós temos 2 eixos, que é política pública e economia e sociedade, são os eixos que mais receberam ações de pesquisa, né? Quase 50% das nossas ações estão direcionadas a esse eixo. E o mais interessante é que
quem está habitando esse eixo de pesquisa, esse eixo temático, não somente é das áreas de ciências humanas e sociais, mas existe um diálogo, né, com as engenharias biomédicas, com o pessoal da física, da informática, e tudo isso pensando nesse enfrentamento, né? Então, vale salientar a importância também de ser uma área que, ela, como o professor Cristiano falou, ela está muito próxima da sociedade e consegue dialogar bem, investindo em pesquisas que vão melhorar a vida das pessoas, né? Então, professor, muito obrigado. Já vou passar agora a palavra ao professor Fábio Mascarenhas, agradecendo pela presença aqui. Professor, fique à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Carol, bom dia. Bom dia a Luciana, a Cristiano e, claro, os demais ouvintes e assistentes também dessa palestra, né, palestra online. Para mim é uma experiência nova, né? Nunca vivenciei esse momento de fazer uma live. E diante das palavras, né, que foram proferidas pela professora Luciana, pelo professor Cristiano, de fato, eu fiquei bastante emocionado, né, pela forma como foram apresentadas, assim, a visão, né, de ciência de cada um deles, que se aproxima muito da minha visão de ciência também. E, de uma forma assim, nós que fazemos ciência, temos que ter amor pela ciência, né? Não estou falando que outras profissões as pessoas não tenham, mas fazer ciência sem paixão é muito difícil, né? Então, ontem, quando eu recebi o convite para falar sobre uma defesa da ciência, como é que eu poderia fazer isso de uma maneira que fosse, eu diria, menos passional, né, e mais racional? Mas é muito difícil, né? Porque, de fato, o que move a gente dos estudos que nós fazemos, cada um em suas áreas, é um interesse que já foi despertado há muito tempo atrás, nós que já temos alguns anos, né, de ciência. Quando eu falo alguns anos de ciência, desde o momento, muito possivelmente, vocês passaram também por uma fase inicial de despertar da ciência lá na graduação, e aí eu gostaria de registrar, né, um protesto, né, com relação a esses cortes que foram feitos nas bolsas de PIBIC, né, porque de uma forma, assim, os frutos da ciência, na área de ciências humanas e sociais, eles são nítidos nos anos mais recentes, né? Isso é natural. Assim, nós estamos acompanhando, né, um recorte, né, daquilo que as áreas de humanidades têm feito, né, nos investimentos que são direcionados a essa área muito grande, né? Temos percebido claramente que nós estamos sendo atacados de todas as formas. Então, os frutos desse trabalho estão sendo comprometidos, né? Pesquisas de anos. Mas agora eles atacaram justamente, não no fruto, mas na semente. O que é muito mais complicado, porque o resultado não vai ser a curto prazo, vai ser a longo prazo. Porque justamente é no PIBIC que a gente consegue, né, trazer aquele jovem que está na universidade, na graduação, está recém-ingresso, ele não teve uma vivência, nós não temos uma cultura de educação pela ciência, né? Há um esforço muito grande feito pelas universidades e outras instituições também, outros mecanismos sociais que trabalham fortemente, né, para divulgar a ciência, desde os pequenininhos, mas isso ainda é muito incipiente no Brasil. Então, o que acontece é que o jovem entra na universidade, ele pouco sabe sobre ciência, infelizmente, o que ele aprendeu de ciência foi de uma maneira disciplinar, né, por disciplinas na escola, de uma forma aplicada, então nem sempre ele consegue relacionar muito bem aquilo que ele aprendeu na escola, na matemática, na física, até mesmo na história e outros conteúdos que ele recebeu ao longo da sua, né, formação no ensino médio. Quando ele chega na universidade é que ele começa a entender o que é ciência. E é nesse momento que nós começamos a, de uma forma, um processo, né, não de convencimento, né, mas de tentar aproximar esse jovem para o universo da ciência e, quem sabe, né, ele abraçar esse universo como um universo que ele entende como um futuro para a sua vida. E daí o ataque está sendo justamente nessas sementinhas, né, e para mim isso é muito, muito sério, porque nós só vamos perceber esse ataque daqui a 4, 5 anos. Então, temos que criticar, nós temos que questionar, nós temos que brigar, porque esse momento é essencial, ele é crítico, porque o desdobramento do que está sendo feito agora, desse grande erro, desse grande massacre, vai ser notado, né, por nós daqui a alguns anos.
né? Agora, eu acho que é importante também, professor, eu tenho falado com alguns colegas, né, porque às vezes surgem umas críticas ao CNPq, a CAPES, MEC. Não podemos misturar o que é Estado e o que é governo. No CNPq, na CAPES, na MEC, tem gente muito séria, pessoas do Estado, que têm feito um esforço concentrado e muito grande para tentar minimizar os efeitos dessa crueldade desse governo atual, né? Então, nós temos que defender essas pessoas também, nos unirmos juntos a essas pessoas que estão nessas instâncias, né, seja da pesquisa, do ensino, para que elas também possam se sentir fortalecidas, porque elas estão sendo bastante massacradas, tá? Após as falas da professora Luciana, do professor Cristiano, eu gostaria de acrescentar, se é que eu tenho algo a acrescentar ainda, mas um ponto muito importante, assim, que é relacionado ao discurso que vem sendo apresentado pelo governo a respeito da produção científica. De maneira geral, no mundo, a produção científica ela é vista e orientada, e do ponto de vista gerencial, ela é muito conduzida para um conjunto de indicadores, né? Quando se fala que um país produz mais que outro país, né, quando uma área produz mais que outra área, é a partir de um conjunto de indicadores que são extraídos de alguma fonte de dados. Normalmente, essas fontes de dados, elas são extraídas de algumas bases mais conhecidas, que é a Web of Science e a Scopus. E, normalmente, se coloca, né, nesse discurso de que uma ciência é melhor, que já é uma falha, né, que outra, quando aquela ciência alcança maiores índices, por exemplo, no fator de impacto dos seus periódicos. Quando tem maior índice de citação. Bom, essa é uma linha, mas que universalmente já é defendida como falha para aquilo que são as áreas das humanidades. E não estou falando somente aqui no Brasil, não, né? Há vários estudos feitos na Europa que mostram justamente que essa forma de defender, por exemplo, recursos para uma determinada área de conhecimento, nessa estratégia, esses instrumentos que são utilizados para aferir o que é bom e o que é ruim, eles são muito falhos naquilo que é justamente a, a interpretação ou a leitura que se faz da produção do saber, do conhecimento pela área de humanidades. Quando eu falo humanidades, estou generalizando aí humanidades e ciências sociais também, tá? E as humanidades, ela tem particularidades que são próprias, né? Isso não estou falando somente do Brasil, não. Então, por exemplo, as humanidades, elas produzem muito mais em revistas nacionais. Isso não é só Brasil, isso é mundo. Então, quando você vai lá, no diretório de grupos de pesquisa, isso eu estou aberto aqui na minha tela, inclusive agora, quem mais produz artigos em periódicos nacional é justamente ciências humanas. Quando eu falo ciências humanas, porque eles estratificam, não está incluído nem aplicadas. Se eu somar aplicadas, ciências sociais aplicadas, línguas, letras e artes, que também está subdividido nesse grupo, daí é que nós temos aí um número ainda maior. Agora, evidentemente que quando você parte, isso eu estou acessando os dados dos indicadores lá do diretório do grupo de pesquisa, tá? Quando você parte para a questão da produção internacional, de fato você vai perceber que aí tem uma diferença enorme. Você vai ter uma produção muito maior das ciências da terra, ciências agrárias, biológicas, da saúde, do que as ciências humanas. E é internacional, é constatado internacionalmente que as ciências humanas e sociais, elas têm uma prevalência maior, a produção maior, a intensidade maior dessas áreas é pela sua língua vernácula. Então, nosso caso é português. A chance da gente publicar numa revista internacional é muito menor. E não estou dizendo que é melhor ou pior fazer estudos na área de humanidades e ciências sociais, não. Mas o fato é que nós nos valemos muito mais de uma retórica, de um texto, de uma construção de palavras, do que outras áreas, né? São características diferentes de áreas. Então, com isso, faz com que essas grandes bases internacionais elas tenham preferência, primeiro, pela língua inglesa. Tá? Então, nós, aqui, em Humanidades no Brasil, já temos aí um elemento que nos faz ficar atrás nesse aspecto. E os próprios periódicos que estão lá indexados nessas bases, eles são concentrados muito mais nas áreas das hard sciences ou nas áreas de saúde, a depender da base que você está considerando, Web of Science ou as Scopus.
Bom, com isso, o que acontece? A chance da gente aparecer lá é cada vez menor. A chance de nós sermos citados é muito menor. E daí, quando se mostra, no final de um ano, um relatório apontando quais são as áreas que mais produzem, quais são as áreas que têm maior índice de citação, quais são as áreas que têm uma maior penetração na sociedade, né, segundo fator de impacto, nós, claro, não aparecemos. Obviamente, estou generalizando, tá? Aparecemos, mas de maneira muito insignificante comparado às outras áreas. No Brasil, quando você vai olhar na Web of Science, ainda aparece a área de educação. Mas, depois da educação, são pouquíssimas áreas que têm uma representatividade boa nessas bases que são consideradas no momento que se faz distribuição de recursos. Então, o governo atual tem se valido muito desse discurso quando vai, por exemplo, agora, nesse momento, definir áreas estratégicas, que, na visão dele, essas áreas estratégicas estão dissociadas de tudo que é realidade do mundo. Como se os estudos que são feitos ali são estudos que se isolam daquilo que é interdisciplinar, como bem falou aí o professor Cristiano há pouco. Não há estudos isolados de uma realidade humana, não há estudos isolados de uma realidade social. Então, é muito sério essa questão da forma como se apresentam esses números, né, e como se apresenta esse discurso para se defender aquilo que é indefensável. Não há como você dizer, eu uso um carro, um Fiat, eu uso uma Ferrari, a Ferrari gasta muito mais combustível, então o Fiat é melhor. Não é, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. E outra coisa também importante, que nesse mesmo diretório do grupo de pesquisa, o que se percebe é que as áreas que concentram o maior número de grupos de pesquisa são as áreas de humanidades. Então, é a quantidade maior de pessoas. Veja, eu entendo que número nem sempre reflete. Claro que isso carece uma análise um pouco mais aprofundada, certo? Mas o que eu quero dizer é que as humanidades estão aí presentes, elas se fazem muito atuantes na sociedade, enquanto instrumentos de pesquisa. Quando eu falo que sou do Departamento de Ciência da Informação, muita gente acredita que ou pensa que eu sou do Departamento de Ciência da Computação, mas não é, né? O Departamento de Ciência da Informação fica no Centro de Artes e Comunicação da Universidade. E o Centro de Artes e Comunicação é uma boa representatividade do que é a ciência, né? A complexidade, a diversidade. A ciência ela é heterogênea. Quando a gente vai lá no currículo Lattes para observar as opções que existem no currículo Lattes, para que o pesquisador apresente o que ele faz em termos de produção do saber, você tem ali várias opções, desde uma produção bibliográfica de artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos de eventos, até uma produção técnica. E por que eu estou falando isso? Porque no Centro de Artes é que se vê mais como a ciência também é representada de outras formas. Ou vocês acham que a música vai fazer ciência como? O saber da música, ele é materializado também em partituras, em composições, porque ali é o saber do músico. As áreas de artes, principalmente aquelas relacionadas a artes visuais, né, elas se valem muito exatamente do visual. A produção do saber dele não é bibliográfica, então eles não vão ser representados nesses índices. Eles produzem também materiais bibliográficos, eles produzem artigos, eles produzem livros, capítulos de livros, eles têm eventos, mas quando se faz um levantamento, e eu fiz um levantamento da produção a partir do currículo Lattes dos pesquisadores, né? Isso faz um tempo que eu fiz esse levantamento, que foi de 2007 a 2016. E quando você vai verificar a área de artes, 30% da produção deles é de produção artística, o que é natural, mas não produção bibliográfica, não é artigo. E como é que fica uma área como essa dentro de uma realidade em que o governo aponta que o que vale, de fato, de importância para a sociedade é aquilo que tem alguma relação, talvez, com capital produtivo. É aquilo que eu posso materializar em forma de algo que seja comercializado. E não é bem assim, tá? Então, bom, eu acho que está chegando no final do meu tempo. Eu gostaria somente de finalizar para dizer que a gente precisa ter muito cuidado com esses discursos que são apresentados. E muito mais que isso, né? Nós temos que montar estratégias bem claras para apresentar de forma racional esse discurso, essa defesa das áreas de humanas e sociais, porque é muito mais fácil tentar convencer a sociedade
né, sobre a questão do peso, da importância de determinadas áreas. Não estou, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que as outras áreas não mereçam atenção, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que nós merecemos também atenção. E o que está sendo feito agora é justamente o contrário, é tentar retirar e excluir as áreas de humanidades e ciências sociais de uma perspectiva de uma ciência nacional, né? E o que vai totalmente no sentido inverso daquilo que é feito no mundo. Então, gostaria de agradecer e me coloco à disposição e ressalto que é importante a gente também participar da Marcha pela Ciência, né? Tem um endereço que é o manif.app, se não me engano, que você entra lá para que façamos um volume grande na hora de representar um monte de bonequinhos que vão estar no Congresso Nacional fazendo um protesto virtual. Muito obrigado, professor, e bom dia. Muito obrigada, professor Fábio, pelas palavras. Realmente foi muito completo esse passeio que a gente fez aí na defesa. Foi um diálogo muito agradável. O professor Fábio levantou pontos importantes, que é a questão dos nossos estudantes de PIBIC, que de fato são nossas sementes. E quando você ataca o início de tudo, a repercussão ela vem depois com toda a força, né? Então foi importantíssimo fazer isso. Todos nós que trabalhamos com pesquisa temos um histórico de estudantes que começam conosco na graduação e, no final, a gente vê a defesa de tese e doutorado deles, né? Então, é uma continuidade, é algo que a gente precisa ter muito cuidado e proteção, né? A gente tem que montar, de fato, uma barreira para nada de mal aconteça para os nossos estudantes, né? E foi justamente aonde o ataque ele foi mais preciso. Mas estamos alerta, viu? Não somente a UFPE, mas todas as universidades, todas as instituições de ensino superior, elas estão movimentadas para defender uma área tão importante como vocês três bem ressaltaram, né? Então, a gente agradece muito a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando a nossa sequência de falas, né, em defesa das áreas de ciências humanas e sociais. Eu queria somente falar para vocês da nossa programação, né? Ela segue às 9h30 agora, com o webinário, né, a ciência no enfrentamento da Covid, e tem um site dentro do Pacto pela Vida e da SBPC. Vocês podem procurar lá, acompanhar também, é importante esse debate. Depois, às 10h30, vai ter outro painel nacional, né? Aí já vai ser pesquisadores convidados pela SBPC, também importantíssimo esse debate com grandes nomes da ciência brasileira, discutindo, defendendo e também falando sobre essa atual situação que a gente está. Como é que vai acontecer, é importante todos estarem lá e faz parte da marcha essa atuação nas redes sociais. E às 13 horas a gente retorna aqui na UFPE, né? O UFPE presente na marcha virtual, a gente retorna com força total, já discutindo as questões relacionadas ao enfrentamento da Covid, propriamente dito, e logo a seguir as perspectivas pós-pandemia, né? São debates importantíssimos que eu gostaria de convidar todos aqueles que estão nos assistindo agora a participar. Nós vamos ter aqui também uma série de convidados especiais, né, professores da nossa universidade, debatendo sobre ciência nessas duas perspectivas. Tá? Então, novamente, queria agradecer à equipe de comunicação por toda a assistência. A gente teve um probleminha técnico lá no início, mas acho que faz parte, né? Aqui é a primeira vez da grande maioria de todos nós, mas eu acredito que tudo correu perfeitamente bem. Queria agradecer a todos que estiveram conosco, né, durante todo esse tempo e nos assistindo, participando. E eu acho que esse, digamos, foi um ensaio para algo que a gente pode fazer de forma mais frequente, né? Trazer colegas aqui, pesquisadores, para um bate-papo sobre ciência, tecnologia, inovação e, principalmente, para defender a nossa pesquisa
e deixar a sociedade a par do que a gente está fazendo. Então, professores, muito obrigada. Vamos tomar esse 7 de maio como um dia marco na história da ciência e com a sensação de que estamos todos juntos. Tá bom? Um grande abraço a vocês, um grande abraço ao pessoal que está nos assistindo e ao pessoal da comunicação. E até mais tarde, às 13 horas, a gente se encontra aqui. Tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço. Luciano, tchau, Luciana. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, gente. Foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.